Olá, boa tarde. O Câmera Aberta desta quarta-feira já está no ar. Confira agora os destaques dessa edição. 5 crianças são encontradas sozinhas em casa e caso é investigado em Lauro Miller. Defesa Civil de Tubarão pede que população redobre cuidados durante semana de chuva intensa. E ainda, a Prefeitura de Tubarão abre licitação para equipar UPA 24 horas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Câmera Aberta já está no ar. Cinco crianças foram encontradas sozinhas em uma casa de Lauro Miller, enquanto a mãe estava desaparecida há pelo menos 3 dias. Os detalhes dessa e de outras ocorrências, quem traz é a repórter Isabel Silva. Boa tarde, Isabel. Oi, Cauana. Olá, você que nos acompanha. Começamos o quadro de hoje com um incêndio que destruiu completamente um carro na Avenida Marcolino Martins Cabral, nesta terça-feira aqui em Tubarão. Segundo o proprietário, ele havia acabado de tomar café em uma lanchonete próxima e, ao entrar no veículo, foi avisado por pessoas que passavam ali pela via de que o automóvel estava pegando fogo. Ele conseguiu retirar alguns pertences pessoais e se afastar em segurança. O Corpo de Bombeiros utilizou cerca de 300 litros de água para controlar as chamas e, felizmente, ninguém ficou ferido. O trânsito não precisou ser interditado e, após o atendimento, a seguradora foi acionada para fazer a remoção do veículo. Em Laguna, um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros em um estabelecimento comercial localizado no centro da cidade. A fumaça tomou conta do prédio e o responsável foi avisado por populares enquanto estava no horário de almoço. Com o auxílio de uma câmera térmica, os bombeiros identificaram que o fogo tinha começado em um forno micro-ondas. As chamas foram controladas rapidamente com o uso de um extintor e não se espalharam para os demais ambientes da edificação. Depois do combate, o local foi ventilado e liberado em segurança. Já em Gravatal, um curto-circuito em uma tomada provocou um princípio de incêndio em um imóvel às margens da SC 370. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia sido apagado pelo morador. O incêndio atingiu uma impressora e uma cortina, além de deixar o ambiente tomado pela fumaça. A equipe fez a ventilação do local, verificou que não havia novos focos e orientou o responsável sobre os cuidados com a instalação elétrica. Agora, mudando um pouquinho de assunto e voltando a falar de Tubarão, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com sinais de adulteração no bairro Congonhas. A ocorrência começou depois que uma moradora encontrou o veículo estacionado no pátio de casa sem autorização. Durante a verificação, os policiais descobriram que a placa não correspondia aos sinais identificadores da motocicleta. O veículo e um capacete foram apreendidos e encaminhados à delegacia para investigação. Ainda aqui em Tubarão, um homem de 34 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro São Bernardo. Segundo a Polícia Militar, ele foi flagrado realizando negociações típicas do comércio de entorpecentes em um ponto que já é conhecido pelas denúncias. Durante a abordagem, o suspeito resistiu às ordens dos policiais e precisou ser contido. Com ele foram apreendidas 10 pedras de crack e dinheiro em espécie. Após receber atendimento dos bombeiros por escoriações leves, o homem foi levado à delegacia. E em Garopaba, uma tentativa de abordagem terminou com a fuga de um motociclista. O condutor desobedeceu a ordem de parada e saiu em alta velocidade pelas ruas do bairro Pinguirito. Durante a fuga, ele colocou em risco motoristas, pedestres e os próprios policiais. Apesar das buscas, o suspeito não foi localizado. A Polícia Militar registrou a ocorrência e adotou as medidas administrativas e investigativas cabíveis. Olha, Cauana, por enquanto essas são as principais informações aqui direto da redação da UniTV. Eu volto com você aí do estúdio. Obrigada, Isabel.
Agora, mudando de assunto, a unidade de pronto atendimento 24 horas de Tubarão deu mais um passo para sair do papel. A Prefeitura abriu a licitação para comprar os equipamentos que vão estruturar a unidade, com um investimento aí de quase R$1.200.000. A expectativa da administração municipal é concluir a obra, instalar os aparelhos e colocar a UPA em funcionamento ainda nesse ano. A Prefeitura de Tubarão deu mais um passo para colocar em funcionamento a unidade de pronto atendimento 24 horas. Foi publicado o edital de licitação para a compra dos equipamentos e materiais que vão estruturar a unidade. O investimento previsto é de quase R$1.200.000, com recursos do Governo do Estado e contrapartida do Fundo Municipal de Saúde. A licitação prevê a aquisição de 54 tipos de equipamentos e 13 tipos de materiais. Entre eles estão camas hospitalares, monitores, ventiladores pulmonares, eletrocardiógrafos, aparelhos de raio-x e ultrassom, além de mobiliário e outros itens necessários para o atendimento da população. Então, a UPA, a gente está muito feliz agora, né? Essa segunda empresa, para quem não sabe, a gente teve que cancelar o contrato com a primeira empresa que estava fazendo a obra de reforma lá, de adequação da UPA, e contratamos uma nova. Essa nova, graças a Deus, está no cronograma apresentado, está fazendo as obras direitinho. A gente lançou agora, como a gente viu que ela está prestes a ficar pronta, a gente lançou o edital de compra dos equipamentos. A nova UPA terá 11 leitos de observação, consultórios médicos, sala de emergência, classificação de risco, setor de imagem, farmácia e capacidade para realizar até mais de 6.500 atendimentos por mês, com funcionamento 24 horas. Segundo a Prefeitura, a compra dos equipamentos foi lançada agora porque a obra de adequação da unidade entrou na fase final. A expectativa é evitar que os aparelhos fiquem armazenados por muito tempo e percam garantia ou se tornem obsoletos antes da inauguração. Não lançamos esse edital antes, por quê? Porque se nós comprássemos e demorasse muito a ficar pronto, o equipamento podia ficar obsoleto, a gente perder garantia. Então agora a gente contratou os equipamentos que vai vir, raio-x, ultrassom, tudo que precisa ter ali dentro da UPA. É um procedimento mais simples, né? Que é tu fazer o edital, comprar, entrega o serviço, entrega o produto e recebe. Então, a gente está muito satisfeito. Programação para abrir ela esse ano. O pregão eletrônico está marcado para o dia 7 de agosto. A empresa responsável pela gestão da unidade já foi definida por chamamento público e será o Instituto Maria Schmidt, mesmo responsável pela administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Sem dúvida, né? A gente inclusive tem no nosso escopo da UPA a interoperabilidade e integração entre os sistemas do Conceição com a UPA, que é um grande avanço. Então a gente acredita sim que a UPA vá prestar um grande serviço para a comunidade, para Tubarão, e vá também ajudar muito Conceição como mais uma porta de entrada e vai qualificar o nosso atendimento. Bom, agora nós vamos para o intervalo. A seguir, tem detalhes da previsão do tempo e uma entrevista com a Defesa Civil de Tubarão sobre as fortes chuvas que caíram na cidade nessa semana. Não saia daí que a gente já volta. Já estamos de volta e agora com detalhes da previsão do tempo. Na quinta, o tempo melhora em toda a região da Amurel, com predomínio de sol entre nuvens. Em Tubarão, a mínima prevista é de 13 e a máxima chega aos 20 graus. Em Laguna, os termômetros variam entre 15 e 18. Em Imbituba, a mínima será de 14 e a máxima de 18 graus. Em Gravatal, as temperaturas oscilam entre 13 e 19. Jaguaruna registra mínima de 16 e máxima de 18 graus. E em Pescaria Brava, a previsão indica mínima de 13 e máxima de 20 graus. Na sexta, o tempo segue firme. Em Tubarão, a mínima prevista é de 15 graus e a máxima chega aos 24. Em Laguna, os termômetros variam entre 17 e 20 graus. Em Imbituba, a mínima será de 15 e a máxima de 22.
Em Gravatal, as temperaturas oscilam entre 14 e 23 graus. Jaguaruna terá mínima de 17 e máxima de 20. E em Pescaria Brava, a previsão indica mínima de 15 e máxima de 24 graus. Olha, a Defesa Civil de Tubarão está em alerta por causa da previsão de temporais nesta semana. A orientação é que a população acompanhe os avisos oficiais e redobre os cuidados, já que há risco de chuva intensa, ventos fortes, granizo e alagamentos. A passagem de uma frente fria deixou a Defesa Civil de Tubarão em estado de atenção. De acordo com o órgão, a previsão é de temporais nesta semana, com risco alto para chuva intensa, rajadas de vento, queda de granizo, alagamentos, destelhamentos e danos à rede elétrica. Apesar do volume de chuva registrado até o momento, cerca de 30 milímetros, a Defesa Civil informou que não houve ocorrências no município. Segundo o secretário de Defesa Civil, Rafael Marques, as ações preventivas realizadas pela Prefeitura já começam a apresentar resultados. Por isso que a Prefeitura hoje comunicou, passou ao público essa condição. Então, só repetindo, que é uma previsão que foi levantada pela Secretaria de Defesa Civil do Estado, corroborada por outros modelos de previsão. Então, felizmente, até agora, choveu em torno de 30 milímetros, que é um volume considerável, mas até agora a gente não registrou nenhuma ocorrência, a Secretaria nem pelo 99, nem por outros telefonemas, outros meios de comunicação. Então, por enquanto, a condição da cidade está bastante tranquila. É notório, desde o ano passado, desde que o prefeito e o vice assumiram, eles passaram essa incumbência tanto para a Secretaria de Infraestrutura, de Agricultura e nós da Proteção e Defesa Civil, para fazermos limpezas nessas valas, nesses córregos ao redor do município. E desde o meio do ano passado para cá, ficou uma incumbência específica para a nossa secretaria. Então, a gente vem fazendo já limpeza de valas, principalmente as macrodrenagens que em torno da cidade, que recebem as águas urbanas, Então, mais de 60 quilômetros já foram limpos e continuam sendo. E, além disso, agora, nos últimos 2 meses, também está sendo feita na limpeza, junto com a Secretaria de Infraestrutura, de bocas de lobo e tubulações. Um caminhão que injeta água com pressão e depois, com sucção, com vácuo, faz a limpeza. Isso tudo, essa soma desses 2 serviços, tem diminuído os alagamentos na cidade. São algumas das ações que a gente vem fazendo e, com certeza, vem surtindo efeito. A Defesa Civil também esclarece que o temporal previsto para esta semana está relacionado à passagem da frente fria e não pode ser atribuído diretamente ao fenômeno El Niño. A gente não pode afirmar que é reflexo do El Niño. Na verdade, é uma contribuição, é uma passagem de uma frente fria, que normalmente nessas passagens sempre acontecem chuvas mais intensas e tempestades. O que ocorre em períodos de El Niño, na verdade, deixando bem claro que o El Niño é um fenômeno lá no Pacífico Equatorial, que muda a temperatura, e com essa mudança automaticamente manda mais umidade para a região. Então, normalmente em períodos de El Niño, aqui na região chove mais. Não necessariamente teremos desastres. E quando acontece esse fenômeno do El Niño mandando umidade, tem mais chuva na região. E como hoje, como uma passagem de frente fria, nessa conjunção, normalmente, aí sim pode ter algum desastre. A recomendação é evitar áreas alagadas, não se abrigar próximo de árvores, postes e muros durante ventos fortes e acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil. Em caso de emergência, a população pode acionar o órgão pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. A previsão é de que as instabilidades percam força a partir de quinta-feira e o tempo fique mais estável no fim de semana. Bom, nós vamos agora para mais um intervalo. A seguir, você confere detalhes sobre a história dos 350 anos de fundação de Laguna. O Câmera Aberta volta já. Laguna foi fundada há 350 anos, data celebrada hoje, 29 de julho. Mas a história e a cultura da cidade juliana começaram a ser escritas e contadas muito antes disso, há pelo menos 6.000 anos. Olha só. Laguna completa nesta quarta-feira 350 anos de fundação.
Os primeiros registros de presença humana na região datam de cerca de 6.000 anos, com os povos sambaquieiros, que deixaram um dos maiores conjuntos de sítios arqueológicos das Américas. Ao longo dos séculos, indígenas, negros, portugueses, açorianos e imigrantes europeus ajudaram a formar a identidade cultural e histórica do município. A fundação oficial aconteceu em 29 de julho de 1676, quando o bandeirante Domingos de Brito Peixoto chegou à região para consolidar a ocupação portuguesa no sul do Brasil. Desde então, Laguna se destacou pelo porto, pela pesca, pela cultura açoriana e por episódios que marcaram a história do país. Foi aqui que nasceu Anita Garibaldi, heroína dos dois mundos, e também onde foi proclamada em 1839 a República Juliana, durante a Revolução Farroupilha. Caminhar pelo centro histórico de Laguna é encontrar marcas de diferentes épocas. A cidade reúne um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos de Santa Catarina e preserva tradições que passam de geração em geração. Mais do que comemorar uma data, o aniversário de 350 anos é uma oportunidade para valorizar a história e a identidade de um dos municípios mais importantes do sul do estado. 350 anos é uma idade, é um número simbólico, né? Redondo, vamos assim dizer, e aí eu agradeço a Deus por estar aqui como prefeito, como cidadão e poder curtir isso, né? Afinal de contas, Laguna ela é a matriarca de muitas outras cidades e até fiz uma brincadeira. Hoje a matriarca está de aniversário. Então, os filhos, os netos estão convidados a estarem aqui, né? Tubaronenses, que são filhos de Laguna, venham para cá. Capivari, que é neto de Laguna, porque é filho de Tubarão, venham para cá, vamos curtir. Como forma de celebrar a data, o município preparou uma série de atividades e as comemorações começaram logo pela manhã com a cerimônia oficial realizada no Cine Teatro Mussi. Durante o evento, o município entregou a Comenda Domingos de Brito Peixoto a 8 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Laguna, nas áreas social, cultural, empresarial, comunitária, da saúde e da comunicação. O modelista naval Luiz Lauro Pereira Júnior foi um dos homenageados. Eu que sou um apaixonado pela história da cidade e vivo isso há 30 anos, fazendo o resgate das embarcações tradicionais, não só de Laguna como do Brasil, eu me sinto bastante emocionado, né, e ter sido lembrado num momento tão importante para a nossa cidade, que são os 350 anos de fundação, né. Além disso, a solenidade também marcou o lançamento de um selo comemorativo dos Correios em homenagem aos 350 anos da cidade. E não para por aí. As celebrações seguem até o próximo domingo com apresentações culturais, espetáculos, serenata, feiras e o concerto de encerramento da Sociedade Musical Carlos Gomes. Laguna tem uma capilaridade muito grande de cultura, de ações, banda. Nós temos aqui as duas maiores e mais antigas bandas de música do Brasil em atividade. Nós temos boi de mamão, nós temos capoeira, nós temos musicalidade, temos artesanato, enfim. Então nós colocamos em comemoração aos 350 anos, nesses dias todos, que findam dia 2, tudo que Laguna tem de bom, né, para as pessoas poderem usufruir, curtir, festejar em todos os cenários e todos os contextos. Então sim, não daria para fazer tudo num dia só, porque Laguna é muito grande, então a gente veio criando capilaridades ao longo dos dias. Bom, o Câmera Aberta de hoje fica por aqui. Outras notícias você confere no nosso portal unitv.com.br. E para reassistir essa edição do Telejornal ou todas as nossas reportagens, basta você acessar o canal do YouTube ou então o nosso perfil do Instagram, lá no @unitvsc. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima tarde e até mais!